Bem-vindos a mais uma aula do ensino universitário Matemática Simples. Hoje vamos trabalhar com um dos assuntos relacionados com teoria de matrizes, que são os determinantes. Mais propriamente, vamos calcular determinantes para matrizes de ordem inferior ou igual a 3. Consideremos então A uma matriz n por n. Ora, se esta for uma matriz de ordem 1, então o determinante da matriz A é igual ao elemento que compõe essa mesma matriz. Vamos já passar à resolução do exemplo. Portanto, este é, de facto, o exemplo mais simples. O determinante desta matriz A, que há quem represente por det de A ou então assim, com um símbolo de módulo, vai ser igual a menos 6. Ok? Próximo, vamos calcular o determinante de uma matriz de ordem 2. O que é que se faz neste caso? Multiplica-se o A com o D e subtrai-se o produto do B com o C. Vamos a mais um exemplo. Portanto, estes dois primeiros são relativamente simples. Portanto, o determinante desta matriz A é igual a menos 2 vezes 3 menos 4 vezes 5. Portanto, será menos 6 mais 20, que dá igual a 14. Portanto, mais uma matriz cujo determinante é relativamente simples de calcular. Vamos ver agora o que é que acontece se tivermos uma matriz 3 por 3. Com 3 linhas e 3 colunas, normalmente calculam-se determinantes para matrizes quadradas. Está bem? Como é que se calcula o determinante desta matriz? Temos aqui a expressão do determinante, portanto fazemos A multiplicado por E multiplicado por I, somamos-lhe o produto do B multiplicado pelo G multiplicado pelo F. E ainda o D multiplicado pelo H e multiplicado por C. Se vocês repararem, isto parece uma espécie de uma estrela. Deixem-me tentar desenhar isto melhor. Portanto, fazemos a diagonal principal e depois dois triângulos que, de uma certa forma, se formam à volta desta diagonal principal. Isto será tudo com valor positivo, está bem? Portanto, ou melhor, sem trocar de sinal, porque vai depender muito também dos sinais dos elementos que compõem esta matriz. Portanto, podemos fazer A multiplicado por E multiplicado por I e depois estes dois triângulos que andam à volta daquela diagonal principal. E agora, os que são negativos, que eu vou representar aqui uma cor diferente, por exemplo, azul, serão estes aqui. A outra, uma espécie de diagonal invertida daquela, e os triângulos que estão associados a esta mesma diagonal. É uma maneira super rápida de calcular determinantes para matrizes de ordem 3. Ok? Então vamos testar mais uma vez este cálculo para esta matriz A, que é uma matriz 3 por 3. Só abrir aqui o Corel Painter para conseguirmos calcular com precisão o determinante desta matriz. Portanto, o determinante de A vai ser igual, fazemos a diagonal principal, 1 vezes 7 vezes 9. Depois fazemos o menos 3 vezes 4 vezes 0. Vou ter aqui um parentezinho. E ainda lhe somamos o outro triângulo, que é menos 6 vezes 3 vezes 0. Menos 6 vezes 3 vezes 0. Portanto, o que é que já se conseguiu? Isto, esta diagonal e este triângulo que está aqui e o outro triângulo que também se forma. E agora vamos fazer a mesma coisa, só que para a outra diagonal. Podemos abrir aqui um parênteses, fazemos 0 vezes 7 vezes 0, depois o menos 3 vezes menos 6 vezes 9, menos 3 vezes menos 6 vezes 9, e ainda o outro triângulo que se forma aqui, que é 1 vezes 3 vezes 4. Portanto, só para voltar a rever, é esta diagonal, juntamente com estes dois triângulos que se formam aqui. E agora é só fazer contas, está bem? Portanto, 7 vezes 9 dá 63. Depois estes dois produtos dão 0. O primeiro também vai dar 0. Menos 3 vezes menos 6 dá 18. 18 vezes 9 dá 162. E ainda lhe somamos aqui o 12. Ou seja, dá 63 menos 174, que vai dar menos 111, e é este o determinante desta matriz, que acaba por ser uma matriz invertível, porque o seu determinante é não nulo, mas eu não queria muito entrar por aí na aula de hoje. O que eu queria era dar umas ferramentas que permitissem de uma maneira mais rápida calcular os determinantes de matrizes de ordem inferior, quando começar a trabalhar com matrizes de ordem 4, de ordem 5, então aí já se utilizam outros processos que não estes. Isto são apenas simplificações para o cálculo de matrizes com determinantes com ordens mais baixas. Está bem? O cálculo de determinantes de matrizes aqui de ordem 1, depois de ordem 2 e depois de ordem 3. Tá?
É uma espécie de um atalho para o cálculo destes determinantes. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.